Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Meus prezados, estamos aqui mais uma vez para passarmos a lição da EBD do dia 19 de julho de 2020, que tem como título Eleição e Predestinação. É a lição de número 3 que iremos abordar neste dia, nesta semana. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos de 4 e 5. Nossa verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Hoje a nossa lição vai ter duas fases. Vai ser duas fases aqui. A nossa primeira fase é o que vamos falar aqui, abordar uma síntese da nossa lição aqui. E depois eu quero abordar com os irmãos um ponto importante sobre a predestinação e o livre-arbítrio, que são aqueles dois conceitos dos arminianismos e dos calvinistas, ou calvinismo. Vamos trabalhar aqui no final da nossa lição. O primeiro tópico, a nossa leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 4 a 12, que você possa estar acompanhando aí na sua casa, que você possa ler estes versículos. O nosso primeiro tópico, ele diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Primeiro subtópico: a eleição divina. O que traz a eleição divina? Nos diz que o nosso irmão, o nosso apóstolo Paulo, que ele traz, é que em Cristo fomos escolhidos, porque esta é a mensagem cristocêntrica. Em Cristo nós fomos escolhidos. E em tempo que se deu esta escolha? Outra pergunta: que tempo se deu essa escolha? Essa escolha se deu no tempo antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, Jesus Cristo, ele escolheu a igreja dele. A igreja dele, quando ele escolhe a igreja dele lá na sua presciência, porque Jesus Cristo, ele tinha morrido antes da fundação do mundo, por aqueles que creriam nele para a salvação. E que Deus nos elegeu desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, onde está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2, é onde traz esta referência. O segundo subtópico: as condições da eleição. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. A gente pode ver em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. É claro que tem que ter o prévio arrependimento e fé nosso ou das pessoas para receber o Senhor Jesus Cristo. Esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Ninguém alcança a salvação sem a graça de Deus, porque nós não merecemos.
nós não tínhamos condições de salvação, mas a graça de Deus que nos alcançou, e pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, e isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. O terceiro subtópico fala sobre vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição, esta eleição, tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A igreja eleita, ela tem que ser santa e irrepreensível diante dele. O quarto subtópico fala sobre a nova vida dos eleitos. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Ou seja, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mácula, santa. Uma igreja sem ruga e uma igreja irrepreensível na presença do Senhor. Tem que ser a nossa igreja. E nós que somos igrejas temos que viver desta maneira. Fomos eleitos, sim, para vivermos em concordância à palavra do Senhor. Fomos eleitos para viver de maneira separada e santa para a glória do nome do Senhor Jesus. Trata-se, portanto, de um processo contínuo. E esse processo de santificação é um processo contínuo, que a cada dia a gente vai procurando a nos afastar do pecado e vai nos aproximando do Senhor. E o processo de santificação, ele só termina quando chegarmos à estatura de varão perfeito. Esse processo de santificação, como já disse, é um processo contínuo até a glorificação final do dia de Cristo, ou no dia de Cristo, segundo Coríntios 3:18. No tópico 2, fala sobre predestinados para filhos de adoção. No subtópico 1, o que significa predestinação? É determinar antes, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, capítulo 1, versículo 4. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Ou seja, essa predestinação existe quando Jesus Cristo ele morre pela humanidade, e aqueles que aceitarem a Cristo serão predestinados à salvação. Assim o apóstolo enfatiza, já é o segundo subtópico, filhos por adoção. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, capítulo 1, do versículo 5. É que em Cristo somos seus filhos para a glória do nome do Senhor. E aprove ao Pai fazê-lo assim, Mateus capítulo 11, versículo 26. O terceiro subtópico ele fala assim: os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu esta dádiva. A gente pode conferir lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens. Então, em Cristo estávamos afastados de Deus por causa do pecado de Adão. Mas em Cristo, Deus nos reconciliou, fazendo com que a nossa nova aliança, ou fazer uma nova aliança com o Pai, onde fomos resgatados e restaurados para louvor do nome do Senhor. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor, ou para seu louvor e glória, o capítulo 1, do versículo 6. O outro subtópico, o subtópico 3, diz assim: a sublimidade do propósito divino na predestinação.
Predestinação e salvação. Soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação nem à salvação eterna. Mas ele deseja que todos, observem isso, ele deseja que todos se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos. A gente pode conferir em Atos capítulo 17, do versículo 30. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou a escolha de uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não. Segundo subtópico, predestinação e o amor. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em prover a salvação e o amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Todos aqueles em Cristo serão salvos. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que a chegarem a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Ou seja, ninguém é coagido a chegar a Cristo. Ao contrário, nós somos atraídos por Cristo. Ele nos atraiu. Então, aceitamos a fé e reconhecemos Cristo como nosso Salvador. E assim servimos ao Senhor, não por força. Glória ao nome do Senhor. Esse é o primeiro ponto. E agora eu quero trazer, como eu falei as duas fases, eu quero trazer agora a segunda fase, falando um pouquinho sobre esses dois pensamentos, ou essas duas doutrinas, né? A gente pode chamar assim, esses dois pontos divergentes sobre o calvinismo e o arminianismo, que é sobre Calvino e arminiano, os calvinistas e os arminianistas, ou os arminianos, que traz esses 5 pontos referente à salvação. Isso é bom você também ter este tipo de conhecimento. Esses 5 pontos refutados pelos arminianos, em relação à doutrina de João Calvino, no que diz respeito à salvação. Os calvinistas, eles defendem a predestinação, porém, os armenianos, eles defendem o livre-arbítrio, que nós defendemos sim, o livre-arbítrio, que o homem, ele tem um poder de decisão se ele quer servir a Cristo ou não. Vamos lá, assim entendemos. O primeiro ponto, o calvinismo, ele defende a depravação total. E o que é depravação total? Segundo os calvinistas, o homem mergulhado no pecado, ele não tem condição, ele é incapaz de buscar a salvação pelo início ali do pecado de Adão. Por isso, Deus predestinou, ou Deus escolheu ali alguns para a salvação e não foram todos. Porque os homens não tinham condição de chegar a Deus por estarem mergulhados no pecado. Então eles acreditam que Deus escolheu de dedo assim alguns para a salvação. Porém, nós pensamos diferente. Pensamos que existe o livre-arbítrio do homem. Que o homem mergulhado no pecado, mas o homem, ele reconhece a Deus e ele escolhe servir a Deus ou não. A gente pode observar em Isaías capítulo 6, quando Isaías sabia que ele era pecador, quando ele sabia que ele estava passando naquela situação difícil, ele falou: eis que eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Então ele sabia a sua condição. Ele sabia que ele era pecador. A gente pode ver também que o homem tem livre escolha de escolher se quer servir a Deus ou não. O livre-arbítrio. Romano 10, capítulo 9. Se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serão salvos. Isso quer dizer o quê? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você com a sua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração crer que Jesus Cristo, que Deus, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se
Mas se você quiser confessar, sim, se você não quiser, você não confessa. Então há um livre-arbítrio em relação ao homem. E Tito mesmo, capítulo 2, do versículo 11, podemos também aqui confirmar que porque a graça de Deus estava manifestada trazendo salvação a todos os homens. Jesus não escolheu de dedo fulano e ciclano para salvá-lo. Todos os homens, a graça de Deus é para todos. Agora, infelizmente, nem todos querem receber a graça de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a eleição incondicional. Segundo os arminianos, a condição do homem, ela depende dele, é condicional. E segundo os calvinistas, eles já pensam que a eleição é incondicional, que Deus elegeu para salvar quem Ele quis, na sua vontade. Ele elegeu seus eleitos, na soberania de Deus. Deus, com seu poder, Ele elegeu quem Ele quis para a salvação. Essa é o segundo ponto, eleição incondicional. Porém, nós acreditamos diferente. Acreditamos que, pela Bíblia, observamos que o homem tem uma condição. João 10:9 diz que Jesus, quando ele fala, que em João 10:9, Jesus ele é a porta. João 10, capítulo 9. Jesus diz, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e a passar pastagem. E achará pastagem. Se alguém... Tem outro ponto também. Mateus capítulo 7, 13, Jesus fala que eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Quem entrar, salvar-se-á. Mateus 11, 28. Jesus fala também, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Quem quiser, não é obrigado não. Então, defendemos que a salvação ela é condicional. Ela depende do homem querer aceitar Jesus ou não. O outro ponto é a expiação limitada. Expiação limitada. Segundo aqueles que defendem a predestinação, Jesus não morreu por todos. Para ele, existiu os escolhidos, que Jesus só morreu pelos escolhidos. Do outro ponto de vista, acreditamos na expiação total, é que fala que Jesus morreu por todos. A gente vê isso lá em Tito, como já lemos no início, em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todos aquele que nele crê. Então só basta crer e aceitar Jesus, sim, tem a vida eterna. E no próprio Tito, onde lemos também, no Tito 2:11, que a salvação de Deus, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Agora, Jesus está esperando com os braços abertos todos os homens, mas nem todos querem abraçar o Senhor Jesus. Então, a expiação total e a expiação parcial. E o quarto, já está finalizando, quarto é a graça resistível. Aqueles que defendem a predestinação, diz que os salvos não têm escolhas. Eles são salvos pelo poder de Deus, querendo ou não, pela força e atração do Espírito Santo. E o outro ponto de vista é que a graça ela é resistível, sim, você pode resistir à graça. Ou aqueles que ensinam predestinação, a graça não pode ser resistida. E aqueles que defendem a graça resistível, é o livre-arbítrio. O homem resiste à graça, que é um favor imerecido de Deus. Esta graça que está para todos os homens, como aqui diz, porque a graça de Deus será manifestada trazendo salvação a todos os homens. Porém, aqueles que querem receber esta graça, estes são alcançados. Apocalipse 3:11, o que diz lá? Vamos lá para a Bíblia. Apocalipse 3,
capítulo 11. Eis que vem, você demora, guarda o que nem tem, para que ninguém tome a tua coroa. O Tito, mesmo Tito aqui, ele fala também, o Tito, o 3, no versículo 11, que a graça de Deus será manifestada, mesmo versículo que confirmando. Então, esta graça é resistível. Vamos ver aqui o 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Eu recebo a graça de Deus, e quando eu recebo a graça de Deus, eu tenho que renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Porque se eu não renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, não tem como eu permanecer em santificação diante de Deus. Então, por isso que a graça é resistível. Se eu quiser viver em piedade, se eu quiser viver nas concupiscências mundanas, eu vivo. Mas eu tenho essa escolha, eu tenho esse livre-arbítrio. Mas se eu escolho servir a Cristo, eu tenho que deixar isso de lado. Por isso que a graça ela é resistível. E o 5 ponto, que é o 5º ponto, é salvo para sempre. Segundo aqueles que ensinam essa doutrina, ou esse ponto de vista, diz que eles são salvos para sempre. Aqueles que corroboram com a predestinação. Mas, e segundo eles, aqueles que são salvos para sempre. Mesmo que se desviem em algum caminho, ele retornará para o caminho. Porém, acreditamos que a salvação ela é condicional. Ela não é salvo para sempre. Nós estamos salvos no presente. E para permanecermos salvos, temos que continuar vivendo em santificação, em oração, buscando ao Senhor. O homem pode cair? Pode. Mas se ele se levantar, Deus abençoando, ele reconhecer os seus pecados, pedir perdão, ele retorna. Mas isso não quer dizer que ele aceitou Jesus hoje, ele está salvo para sempre. Ele foi escolhido por Deus e ele não perde mais a salvação. Não. Acreditamos na salvação, que ela é condicional. O homem pode perder a salvação. E diversos versículos aqui, exemplo aqui, vamos ver aqui no versículo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Então, aquela igreja, a igreja de Éfeso, deixou a primeira caridade. Amava, estava amando, mas com o passar do tempo deixou a caridade. A consequência, Jesus fala assim, lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te. Se ele não se arrepender, não tem condição de ele alcançar a salvação. Por isso que é necessário o arrependimento. É condicional. O homem está salvo, não salvo para sempre. Salvo em Cristo Jesus, buscando a sua presença e buscando a sua graça e a sua misericórdia. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. E eu aqui já agradeço. Peço aos irmãos que vá para a escola dominical, que você possa contribuir lá na escola dominical. Sabemos que isso aqui é simplesmente uma síntese. E esse assunto aqui é muito longo, a gente poderia passar muito tempo aqui discutindo sobre esse assunto, mas só para você captar, só para você entender aí um pouquinho e buscar também o conhecimento desses 5 pontos referentes à salvação, sobre a predestinação e o livre-arbítrio. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando sua vida, a sua família. Tem um card aqui em cima, que você possa clicar nesse pontinho aqui, nessezinho aqui, você possa clicar aí, você vai ver outros vídeos novos, outros vídeos que estão no nosso canal lá no YouTube. E se você puder também, se inscreva lá no canal para que você também seja abençoado com outros tipos de vídeos. Deus abençoe e, se Deus permitir, até a próxima semana. A paz do Senhor Jesus Cristo.